Ya lo vio. Imagine que alguém te dá uma caixa de hambúrguer e batatas fritas pra você guardar e fala que você não pode abrir por nada nesse mundo. Quanto tempo demoraria pra você abrir essa caixa? Hoje eu vou te contar a história de James Rice, que ganhou uma caixa de hambúrguer com um presentinho que deu bastante dor de cabeça pra ele. Ele é um estudante universitário que acabou de se formar e só quer ficar junto da sua família depois de tanto tempo longe deles. Mas a felicidade dele por estar de volta se transformou em preocupação. Isso porque a sua família tava com o chapéu na mão na pindaíba, roendo beira de pinico, metendo martelo no porquinho pra catar as moedinhas. What? Chamem como quiser. A verdade é que eles tinham um negócio que faliu por causa de uma empresa concorrente bem forte, chamada Cord Industries, que conseguiu fazer a família de Jaime fechar as portas. Pra piorar, o seu pai, chamado Alberto, também teve um mal súbito e eles ficaram endividados por causa das despesas médicas. Até a casa eles estavam prestes a perder. Jaime, vendo toda essa situação, procurou um emprego, mas ninguém queria contratar um cara que acabou de sair da faculdade, tipo aqui no Brasil. As pessoas têm diploma e são forçadas a vender hambúrguer, ou, como nós vemos muito, engenheiros dirigindo no Uber. Então, Milagro, a irmã mais nova de Jaime, decidiu ajudar ele a achar trabalho. Ele conseguiu. Agora ele fazia faxina na mansão de Victoria Cord, ela mesma, a chefe executiva da Cord Industries, a mesma empresa que colocou a família dele em desvantagem. Jaime e Milagro estavam trabalhando quando Victoria retornou, apenas para ser confrontada por sua sobrinha Jenny Cord sobre uma tecnologia de super polícia obsoleta, chamada One Man Army Corps, ou conhecida pela sigla OMAC. Jenny era contra Victoria continuar o projeto, já que ele já tinha sido desativado anos atrás pelo seu pai, Ted Cord, o executivo anterior da Cord Industries, que desapareceu do nada. Jenny exigiu que Victoria parasse o projeto OMAC, mas Victoria se recusou e mandou Jenny não se intrometer nos assuntos. Jaime viu o bicho pegando e tentou separar a confusão ao ver o desconforto de Jenny. O nosso herói, separador de brigas, levou um pé na bunda. Ele foi demitido no primeiro dia de trabalho e ainda de quebra fez Milagro ser demitida também. Fora da mansão, Jaime e Milagro estavam esperando alguém para buscar eles de carro. Jenny saiu logo em seguida para procurar os dois e pedir desculpas pelo problema que acabou causando a eles. Ela se desculpou e deu seu número de telefone para Jaime, prometendo um novo emprego para ele. A princípio, Jaime ficou desconfiado e não quis acertar a oferta, mas depois de conversar com o pai, ele acabou se convencendo de que, bom, ele não tinha escolha. No dia seguinte, toda a família deixou Jaime lá na frente da Cord Industries, dando uma salva de palmas que deixou ele sem graça. Enquanto isso, a Jenny se infiltrou em uma área restrita e, usando uma caixa de entrega de comida, ela roubou um bicho esquisito todo azul. Era o que na Cord Industries eles chamavam de escaravelho, um besouro gigantesco que Victoria tinha descoberto em algum lugar em um deserto congelado na Antártida. Jaime vê Jenny no elevador enquanto carregava a caixa e começou a seguir a bela moça. De repente, o alarme disparou e Jenny entregou pra Jaime a caixa e que continha um objeto misterioso lá. Ela pede pra ele esconder aquilo em algum lugar, mas recomenda que ele nunca abra a caixa e nem tente apalpar o conteúdo. Jaime volta pra casa e conta pra sua família tudo o que aconteceu. Logo nós percebemos que eles são um bando de curiosos que ficaram incentivando Jaime a fazer justamente o que ele foi alertado pra não fazer: abrir a caixa pra ver o que tinha dentro. Eles viram o besouro azul e Milagro pegou o bicho. Eles começam a jogar o escaravelho um para o outro, enquanto Jaime tenta pegar para devolver na caixa. Assim que ele consegue, uma coisa muito bizarra acontece. O besouro começa a se mexer e brilhar em sua mão. De repente, o besouro pula no seu rosto. Todos começam a se desesperar, acreditando que Jaime tinha sido atacado pelo bicho, que aparentemente ainda estava vivo. O tio de Jaime, Rudy, tentou tirar aquela coisa feroz do rosto do pobre Jaime, mas quando ele começou a ajudar, o escaravelho dispara uma rajada elétrica por toda a casa. Com a força da descarga elétrica, Rudy é lançado pra longe enquanto um inseto endemoniado entra no corpo de Jaime. Aí começa a transformação. Jaime grita de dor e arregala os olhos enquanto aquela coisa gigantesca tá arregaçando ele todo. Tô falando do besouro, tá? Seu corpo inteiro começa a pegar fogo e criar uma casca azul. Alguns instantes à frente, ele tava com uma armadura incrível. Todo mundo olhava pra ele sem acreditar no que tava vendo. De repente, Jaime escuta a voz de uma mulher que, na verdade, era o escaravelho falando com ele para verificar os sistemas da armadura. Jaime é rapidamente lançado para o espaço e consegue ter uma visão única do planeta Terra, mas ele começa a cair segundos depois. Ele se desespera, mas de repente duas carapaças se abrem das suas costas e um par de asas brota, fazendo ele conseguir planar antes de cair na água. Ainda voando bem desajeitado, Jaime se choca com um carro
e vê um ônibus vindo na sua direção. Mas bom, sua armadura criou um escudo para ele, fazendo ele partir o ônibus ao meio. Jaime voa sem direção e acaba chegando em casa de volta. A armadura dele some e ele é deixado totalmente sem roupa na frente dos seus parentes. Que vergonha. Baseball bat minúsculo. A verificação do sistema foi concluída e Jaime desmaia. Quando ele acordou, ele correu para vestir as suas roupas. Nesse momento, ele percebe que o escaravelho azul ainda estava dentro dele e dessa vez saindo das suas costas. Jaime decide procurar a Jenny e tentar entender o que aquele treco que parece ter grudado nele tá fazendo. Mas antes de sair, Rudy explica que a polícia poderia estar trabalhando para a Cord e se descobrissem que um dispositivo aparentemente militar estava dentro dele, o governo ficaria de olho e a família inteira poderia estar se metendo em um grande problema. A mãe de Jaime, preocupada, não permitiu que ele saísse, mas bom, ele escapou enquanto todos estavam discutindo. Ele foi de encontro com Jenny para pedir ajuda para remover o escaravelho de dentro dele. Quando ele chegou na Cord Industries, viu ela escapando. Jenny entrou no veículo quando percebeu ele. Os dois escaparam dos homens de Vitória. Jaime levou Jenny para sua casa e Rudy obviamente não gostou, começando a discutir com ela, mas ela com uma cara de sonsa ignorou a agressividade de Rudy e perguntou onde estava o escaravelho. Nesse momento, Jaime tira a camisa e mostra aquela coisa azul cravada nas suas costas. Jenny então explicou que o escaravelho é uma bioarma consciente que foi dada a seu pai quando ela era criança. Aparentemente, aquela coisa escolhe o seu próprio hospedeiro e, por sorte ou azar de Jaime, ele foi o escolhido. Jenny não sabia como remover esse escaravelho do Jaime, mas sabia onde estava o cofre do seu pai e achava que era onde poderiam encontrar algumas respostas. Mas para entrar no cofre, eles precisavam de uma chave digital escondida na Cord Industries. Rudy levou eles até na frente da Cord e a dupla entrou no prédio para roubar o relógio de Ted Cord, que também era a chave digital para o cofre dele. Mas antes que eles pudessem escapar, viram Carapax, o guarda-costas de Vitória, que foi enviado justamente para recuperar o escaravelho. Jaime lutou contra o Carapax, que tinha a tecnologia OMEC gravada em seu corpo. Jenny voltou para o carro com Rudy. Jaime, que estava perdendo a briga para Carapax, entra no carro do tio e eles escapam. Em seu caminho para a casa de infância de Jenny, Jaime informou Jenny e Rudy que o escaravelho tinha se apresentado como Kajida. Eles chegam na mansão de Cord e, usando o relógio de Ted, Jenny abriu a porta do cofre do seu pai, que na verdade era um laboratório secreto onde ele costumava operar com o super-herói Besouro Azul. Enquanto Rudy hackeava o computador de Ted, Jaime e Jenny subiram novamente, onde Kajida curou as feridas dele. Jenny então compartilhou que seu pai passou a vida inteira estudando esse escaravelho. A mãe de Jenny inspirou Ted a se tornar um super-herói, mas o escaravelho por algum motivo escolheu não se ligar a Ted. Então ele decidiu criar os seus próprios trajes e aparelhos e se tornou o super-herói Besouro Azul. Besouro azul, azul besouro. Quando a mãe de Jenny faleceu, Ted ficou entristecido e desapareceu misteriosamente. Então, quando Jenny viu o relacionamento próximo de Jaime com a sua família, ela admirou, mas no fundo também estava com inveja, porque queria ter uma família assim. Depois de abrir o coração para Jaime, os dois começaram a se beijar, mas foram interrompidos por Rudy, que apareceu repentinamente na sala para avisar que ele tinha conseguido hackear com sucesso o computador de Ted. Eles voltaram para o laboratório e descobriram que Kajida uma vez se fundiu com alguém que criou o protótipo do traje OMEC. Eles descobriram que a única maneira de Jaime remover o escaravelho era sacrificando a própria vida. Essa descoberta deixou ele desanimado e os três começaram a se desentender. Então ele se afastou e Rudy foi atrás para conversar. Pelo menos o tio dele conseguiu fazer Jaime se sentir melhor e encorajado. Ele agora pensava que fosse o seu destino conviver com aquela maldição e que as coisas acontecem por uma razão. Jenny se aproximou deles e eles viram um helicóptero de Vitória passando por perto. Jaime sabia exatamente onde ele estava indo, para casa dele em busca do besouro. Ele então tenta se transformar em seu traje de escaravelho para voltar de volta para casa, mas não conseguiu. Só que ele se lembrou de que o escaravelho protege o hospedeiro, então ele se joga de cima do telhado e Kajida finalmente se mostra. Jaime voou rapidamente de volta para casa e protegeu a sua família dos homens de Vitória. Quando ela viu que as balas não estavam afetando o traje do escaravelho, Vitória ordenou que os seus homens atirassem na família de Jaime. Jaime, por sua vez, protegeu todos dos disparos e derrotou a maioria dos soldados enquanto a família fugia. Mas Milagro tropeçou
e não conseguia se levantar. Um dos homens quase dispara nela, então Alberto correu para ajudar a filha. Vendo a situação em que seu pai e a irmã estavam, Jaime disparou no homem e se concentrou novamente em Carapax, que estava prestes a disparar nele. Então Alberto teve um ataque cardíaco e Jaime tentou correr até ele, mas acabou por ser pego por uma garra elétrica que Carapax atirou. A casa explodiu atrás deles enquanto a família de Jaime se uniam em torno do seu pai, chorando por ajuda, enquanto Jaime era capturado por Vitória e Carapax. A ambulância chegou um tempinho depois, mas já era tarde. Alberto se foi. No dia seguinte, toda a família Reyes decidiu salvar Jaime juntos, e Jenny levou todos à mansão dos Cord, onde usaram um navio aéreo blindado do pai chamado Bug Ship para resgatar o Jaime. A família Reyes e Jenny elaboraram um plano, e Jenny deixou a família pegar emprestados os dispositivos do pai. Em seguida, eles partiram para a fortaleza na ilha perto de Cuba, onde Jaime estava sendo mantido prisioneiro e onde o OMEC estava sendo desenvolvido. Jenny e a família Reyes chegaram e derrotaram a maioria dos homens de Vitória usando o Bug Ship. Jenny e Milagro então se infiltraram na base em busca de Jaime. Eles passaram por túneis onde encontraram a sala em que viram as unidades OMEC sendo alimentadas pelo escaravelho. Enquanto isso, Vitória planejava criar milhares de super soldados transferindo o código do escaravelho para o sistema neural do OMEC, o que provavelmente sacrificaria o Jaime. Sanches, o cientista-chefe da Vitória, não gostou da ideia e tentou convencer ela a manter Jaime vivo para que eles pudessem aprender mais sobre o escaravelho, mas Vitória não ouviu e ordenou que ele começasse a transferir o código do escaravelho para o OMEC implantado em Carapax. A extração do código do escaravelho começou e Jaime continuou a gritar enquanto experimentava uma dor terrível por causa do processo. Os órgãos de Jaime começaram a falhar e o seu pulso estava diminuindo. Antes de desmaiar, Jaime teve uma visão do seu pai, que o encorajou a abraçar o seu destino ao invés de lutar contra ele. Jaime então se despediu do seu pai e se aproximou de Kajidá, finalmente aceitando ser o seu hospedeiro. Enquanto Jaime se aproximava de Kajidá, Jenny e Milagro se aproximaram do gerador e colocaram explosivos nele. Eles se afastaram e os explosivos detonam. Jaime tinha aceitado com sucesso Kajidá, mas já era tarde demais, pois o código já havia sido transferido para o traje OMEC do Carapax. Jaime consegue se soltar e Sanches ajuda a reiniciar seu traje de escaravelho, mas o Carapax acaba finalizando o médico. Jaime foge de Carapax, que agora estava usando um traje OMEC totalmente alimentado, mas no caminho ele encontra a avó de Jaime, que atira nele nos capangas com uma bazuca de última geração emprestada de Jenny. Eles voltaram para o Bug Ship, e quando perceberam que Jenny e Milagro ainda não tinham voltado, Jaime sai novamente para encontrar elas. Enquanto isso, Jenny estava inconsciente após a explosão e quando acordou, se deu conta de que foi capturada por Vitória. Milagro, por outro lado, estava sendo perseguida pelos capangas de Vitória quando Jaime apareceu bem na hora e conseguiu derrotar todos os homens. Pronto. A sua irmãzinha foi salva. Rudy encontra eles e Milagro correu para abraçar o tio. Mesmo assim, Jaime percebeu que Jenny não estava lá, mas antes que eles pudessem procurar por ela, Carapax chegou e os dois se envolveram em uma luta feroz. Jaime estava perdendo para Carapax, então Rudy ridiculamente começa a atirar algumas pedras nele. Carapax se vira e acerta Rudy com um rojão fatal. Nesse momento, acreditando que Carapax tinha acabado de eliminar o seu tio, Jaime fica furioso e junta forças para derrotar ele em memória de Rudy e do seu pai. Jaime usou todo o seu poder e força para vencer Carapax, e uma vez que ganhou a vantagem, ele mirou para dar um golpe final em Carapax, mas de repente foi impedido pelo Kajidá, que lembrou a ele que a linhagem do Besouro Azul não é de destruição. Então ele mostra a Jaime o passado de Carapax, uma criança totalmente inocente que perdeu a sua mãe devido a um ataque. Desde então ele se tornou um soldado que cresceu em um ambiente ruim e foi adotado por Vitória, que usou ele como cobaia para aquele projeto escuso, o OMEC. A vida dolorosa que Carapax levou transformou ele em um homem de coração frio que foi manipulado para se tornar leal à mulher que sempre fez dele um trapo. Jaime teve pena de Carapax e guardou a sua espada. Ele ajudou Carapax a se levantar e disse para ele que o amor por sua família o tornava forte. Enquanto isso, Jenny estava no helicóptero com Vitória, que afirmou com confiança que ainda podia começar de novo com seu projeto, agora que tinha o código duplicado do escaravelho. Mas Jenny ainda tinha uma carta na manga. Ela intoxicou
observou os pilotos do helicóptero enquanto se camuflava em um dispositivo parecido com um algodão doce, uma espécie de casulo protetor que amorteceu a sua queda depois que o helicóptero perdeu o controle e colidiu. Victoria também conseguiu se enrolar no algodão doce e elas caíram no chão em segurança. Jenny então destruiu o código duplicado do escaravelho. Victoria, enfurecida, disse a Carapax para finalizar Jaime e Jenny, mas o surpreendente aconteceu. Pela primeira vez desde que foi levado para Victoria, Carapax não a obedeceu mais. Ele deixou os dois escaparem enquanto retirava o colar contendo uma foto dele e da sua falecida mãe. Ele configurou o seu traje Omec para explodir e levar Victoria junto enquanto caminhava em direção à sua mãe, que chamava ele para a luz com um sorriso no rosto. O traje de Carapax explodiu, destruindo toda a ilha com ele e Victoria dentro. E Jaime correu de volta para o Bug Ship, onde ele se reuniu com Jenny, sua família e Rudy, que ainda estava vivo. Todos se abraçaram, chorando de alegria. Depois de tudo o que aconteceu, Jenny se tornou a nova executiva da Cord Industries. Enquanto isso, toda a família Reyes lamentava a perda de Alberto. Eles visitaram a sua antiga casa queimada e toda a vizinhança veio oferecer apoio. Jenny chegou um tempo depois para se juntar à família. Ela deu para Rudy uma nova caminhonete e falou que a Cord Industries será responsável por reconstruir a casa da família Reyes. Jenny se despediu depois de um tempo, já que estava indo voltar para a mansão do seu pai, e Jaime se ofereceu para voar com ela. Antes de partir, Jaime e Jenny olharam nos olhos um do outro. Kajida e a família Reyes estavam apreensivos, já sabendo que eles iriam se beijar. E eles se beijaram enquanto o corpo de Jaime se configurava com o traje do escaravelho. Então eles voaram para o laboratório de Ted Cord, onde os poderes dele continuaram e uma transmissão confusa de Ted Cord foi recebida confirmando que ele ainda estava vivo. Esse foi o recap do filme de 2023 chamado Besouro Azul. Eu espero que você tenha gostado, curte aí e se inscreva. Esse filme saiu agora há pouco, né? Então se inscreve aí, ô filho da peste. Besouro azul, azul besouro. Assiste esse outro vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela, que ele também tá muito massa. E a minha nota pra esse filme aqui é 8. Eu também quero saber a sua nota aí. Comenta aí embaixo que eu tô olhando, viu? Um abraço, beijo, tchau. Besouro azul.